Meus amigos, minha saudação, minha imensa alegria de retornar a essa casa tão extraordinária, tão bendita em nosso querido Brasil, que de suas reuniões, de seus encontros, distribui as bênçãos da nossa querida doutrina espírita. Aos amigos internautas conectados, igualmente a nossa saudação de bom dia, para que uma vez mais possamos estudar e nos beneficiar da grandeza do conhecimento espírita, que nos beneficia a vida, que nos faz entender este complexo aprendizado que estamos inseridos. Meus caros, nós estamos vivendo um momento muito importante na história da humanidade. Estamos vivendo um momento de amadurecimento da mentalidade humana. E este momento coincide com as polêmicas envolvendo o chamado fim do mundo em 2012. Afinal, apregoa-se por toda parte que o mundo vai acabar em 2012. Está muito próximo. Estamos à beira de 2012. Como entender este processo? Como entender este assunto? Nós que desfrutamos de uma doutrina eminentemente racional, de uma doutrina caracterizada pelo bom senso, pela lógica, que nos convida a pensar, que nos pede raciocinar, que nos solicita comportamentos equilibrados, que nos solicita usar a razão nestas análises. Mas esta polêmica do fim do mundo, que acabou inclusive gerando um filme e que está provocando um certo atordoamento em muita gente que se deixa abater pelo pessimismo, muitos são abatidos pelo medo. Quantos de nós não são levados pelo fanatismo envolvendo esse assunto? Quantos de nós não se deixam abater pelo misticismo? De forma que este assunto começa a mexer com a cabeça do povo, dos governantes, das lideranças religiosas, da sociedade em geral. Porque, afinal de contas, afirmando-se que o mundo vai acabar, nós estamos estimulando a baderna, estamos estimulando o materialismo, estamos estimulando ações nem sempre sadias. É tão interessante pensar neste assunto, que é um assunto muito atual, que recentemente, eu não sei se vocês viram, uma fabricante de automóveis anunciou na televisão: aproveite, compre agora, porque o mundo vai acabar. É a sua última chance. Aproveite e compre o seu carro. Como anunciar que era a última vez, porque o mundo vai acabar naturalmente. E esta propaganda foi feita em tom jocoso, até com uma voz trêmula, uma voz de horror, justamente provocando risadas, ironia, porque a nossa sã consciência, o bom senso, a dignidade humana indicam por si só que esta é uma ideia absurda, construída sob bases falsas, construídas para manipular a mente, construídas para conduzir ao fanatismo, ao medo e à exploração popular. Mas ela não surgiu por acaso. Ela tem lá os seus fundamentos. Afinal de contas, na nossa história humana, nós temos as profecias de Nostradamus. Nós temos as previsões maias, estas então, indicando 21 de dezembro de 2012. Nós temos ainda as citações do Apocalipse. E se não bastassem essas previsões, essas profecias de profetas, de médiuns, de videntes, em todas as épocas, desde a história humana, desde toda a história humana, nós ainda temos o Novo Testamento. Quando os evangelistas anotaram as citações de Jesus sobre a separação do joio e do trigo. Jesus citou, inclusive, o ranger de dentes,
Jesus citou fatos que nos fazem pensar seriamente no assunto, mas com discernimento. Ele falou do fim dos tempos, falou dos sinais dos tempos, e nós mesmos, os espíritas, temos lido constantemente e temos as informações vindas da espiritualidade informando sobre a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se não bastassem estas citações das profecias de Nostradamus, e sabe-se que a maioria delas deu certo, se não bastassem as profecias de São Malaquias, se não bastassem as profecias das previsões maias, as citações dos videntes e médiuns de todos os tempos, as citações do Apocalipse e do Novo Testamento, também as informações dos Espíritos, nós ainda temos as pesquisas da ciência. A ciência também se ocupa do assunto, porque afinal de contas é dever da ciência adentrar aos desafios humanos e tentar decifrar estas questões que atormentam a mente humana e que desafiam a nossa capacidade de pensar. A ciência tem o dever de aprofundar as suas pesquisas e trazer respostas concretas, respostas baseadas em fatos reais, para não cair no ridículo, para não construir as suas informações em fanatismo, em misticismo. E a própria ciência está às voltas com esse desafio. Afinal de contas, segundo informações, o terremoto do Chile deslocou o eixo da Terra em alguns centímetros. E nós estamos assistindo a uma avalanche de acontecimentos que estão causando muitas mortes coletivas, muitos desastres naturais. Os terremotos se intensificaram neste início de ano. E nós estamos vendo este fenômeno que está abalando a estrutura social da humanidade. Mortes violentas provocadas pela força da natureza, como terremotos. Os vulcões que estavam silenciosos resolveram agora dar sinal de vida. O caos aéreo na Europa e agora o Vesúvio atormentando as previsões, atormentando a preocupação dos cientistas, de forma que mortes coletivas sempre aconteceram. Nós tivemos na história humana as pestes, as guerras, as epidemias, tivemos naufrágios famosos, o Titanic, tivemos a queda de aviões, como sempre tem ocorrido, os acidentes rodoviários, ônibus que caem em ribanceiras, incêndios como o do Joelma, causando muitas mortes. Muitas delas, é verdade, causada pela precipitação e pela ignorância humana, como o ataque às Torres Gêmeas. Muitas delas por falha mecânica, muitas delas pela nossa imprudência, pelo uso do álcool, dos entorpecentes, as violências do cotidiano, muitas mortes coletivas. Mas é interessante porque neste início de 2010, nós tivemos uma avalanche de ocorrências com mortes coletivas, ocasionados em sua maioria por flagelos naturais, especialmente os tsunamis no ano anterior, mas agora com a ocorrência dos terremotos, que ocorreram sequencialmente em vários países, inclusive no Brasil, com tremores pequenos, sem mortes, mas causaram. Tanto que o terremoto do Chile, do México, do Haiti e outros dizimaram milhares de vidas, como informações que temos. Mas tudo isso coincide com esta época prevista para o fim do mundo. E tudo isto coincide também com uma época de pleno amadurecimento da mentalidade humana. E coincide ainda
com a ocorrência do centenário de Francisco Cândido Xavier? Será que tudo isto é o acaso? Este centenário que ensejou para a mídia o que podemos chamar de o ano do Espiritismo? Porque, afinal de contas, as ideias espíritas estão agora no ar, estão na mídia. Em todos os programas nós temos visto entrevistas, depoimentos falando sobre o Espiritismo, destacando esta figura ímpar de Francisco Cândido Xavier. Aliás, quem não viu o filme ainda, não perca a oportunidade. Não sei se está passando ainda, está ainda. Então, gente, não perca a oportunidade. Vão ver o filme, quem não viu, porque se trata realmente de uma biografia muito rica. Não é um filme de pregação espírita, não é uma palestra, mas é um relato biográfico de um homem que foi capaz de incorporar ao próprio comportamento os ensinos do Evangelho, vivendo na prática a humildade, o perdão, a grandeza de um espírito amadurecido, de alguém que soube entender a mensagem de Jesus para vivê-la integralmente em sua própria vida. Mas o que diz a doutrina espírita sobre tudo isso? Essas coincidências, essas datas, essas previsões catastróficas, este amadurecimento, esta acomodação geográfica do planeta que tem causado esses abalos que partem prédios ao meio, que destroem vidas, que causam prejuízos, seria o fim do mundo? O que pensamos sobre isso? Mortes coletivas, fim do mundo em 2012 e transformação do planeta? E nós fomos buscar na doutrina espírita um estudo sobre isso. Fui convidado para falar em Araraquara, logo nos primeiros dias do ano, sobre este assunto. Montei uma parafernália toda, com vários clipes, com o data show, com o laptop, com o microfone, com caixa de som. Elevei todo o meu material, porque 90% das minhas palestras eu uso recursos audiovisuais. Elevei toda a parafernália para Araraquara para apresentar pela primeira vez o tema Fim do Mundo em 2012. E eis que a pessoa faz a prece, era uma noite de quinta-feira. A pessoa faz a prece, me apresenta um público em torno de 60 pessoas aproximadamente. E quando me dá o microfone, para a força. E eu fiquei na mão, porque não poderia usar nenhum dos recursos que tinha preparado em PowerPoint e nos clipes que tinha separado para apresentar. E comecei a falar do que tinha pesquisado, naturalmente. Comecei a falar sobre o fim do mundo, sobre as fontes pesquisadas, e a palestra fluiu com uma naturalidade que me impressionou. E fiquei pensando, por que eu havia preparado tudo aquilo? E quando eu acabei a palestra, eu falei, gente, eu preparei um monte de coisa para trazer para vocês. Mas eu acho que não era para mostrar. Só faltava vir a força. E agradeci de público e falei, o meu prossiga, como tenho falado em muitos lugares, e devolvi o microfone e acendeu a luz. Falei, já entendi o recado. Deletei os arquivos todos e dispensei toda a parafernália para este tema. E desde janeiro até agora eu já apresentei essa palestra acho que umas 40 vezes. Porque durante os meses de janeiro e fevereiro houve uma ocorrência muito grande de eventos que foram ocasionando mortes pelas chuvas intensas. Chegou março, deu uma parada. E eu falei, preciso parar de falar desse assunto. Estou ficando fora de moda. Porque afinal de contas silenciou a natureza. Mas eis que entra abril e vem novamente a tragédia de Niterói. O caos no rio, os deslizamentos de terra, etc. Continuar falando do fim do mundo. Porque parece que as coisas estão atordoando a mentalidade humana em torno desse assunto. E a pesquisa realizada permanece com uma atualidade muito grande. E fomos buscar, naturalmente, que em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, estrutura sólida, granítica, que dá origem aos fundamentos doutrinários. Organizada por Allan Kardec, pseudônimo do professor francês
Hipólito Leão Denisard Rivaio, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon. Este homem, aos 50 anos, por volta de 1854, teve a sua atenção chamada pelos fenômenos produzidos pelos então chamados espíritos, que se designaram assim. E da pesquisa desses fenômenos, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Uma obra de perguntas e respostas que deu origem, desdobrou-se nas demais obras, os médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que deu origem aos espíritas, que por sua vez fundaram instituições como esta por toda parte, que se multiplicam em atividades enobrecedoras para destacar o bem, para falar do Evangelho, para nos estimular ao aprendizado. E o Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, portanto, há poucos dias comemoramos 153 anos de seu lançamento. Nesta obra, Allan Kardec utilizou-se de 5 questões para falar sobre flagelos destruidores, das questões 737 a 741. E na primeira pergunta, a 737, Allan Kardec pergunta aos espíritos, vou usar as minhas palavras: por que é que Deus, de vez em quando, atinge a humanidade por flagelos destruidores? Terremotos, tsunamis, raios, etc. Vulcões. E os espíritos deram uma resposta de várias linhas. Mas vamos nos ater na primeira frase: para fazer a humanidade avançar mais depressa. E já dá um nó na cabeça. Mas escuta aqui, fazer a humanidade avançar mais depressa com terremoto, com raio, com vulcão, destruindo, partindo prédio no meio, matando 200.000 pessoas num terremoto, deixando 50.000 crianças órfãs. E isto é promover o progresso? Mas, se a gente prestar atenção, esta questão e esta respectiva resposta está dentro de um capítulo que se chama Lei da Destruição. Porque a destruição, na verdade, não é uma destruição. A destruição é uma transformação. Porque todas as coisas que os nossos olhos estão vendo agora, tudo que está à nossa vista, são coisas materiais, inclusive o nosso corpo. Tudo isso sofrerá a ação transformadora do tempo. Daqui a alguns anos, não sabemos quanto, este prédio deverá sofrer reformas. Os aparelhos eletrônicos cairão em desuso. Esta mesa terá que ser substituída. Dentro de alguns anos, as cadeiras que nós estamos usando serão substituídas, porque as coisas materiais, inevitavelmente, sofrem a ação transformadora do tempo. Porque notem, os amigos, biologicamente, fisicamente falando, todos nós que aqui estamos, fisicamente falando, brevemente seremos cadáveres. Não sei se vai ser essa noite, se vai ser daqui 2 semanas, daqui 30 anos. Mas é inevitável, o processo de desgaste orgânico nos expulsa do corpo. O corpo também será destruído. As nossas roupas, calçados, nossos veículos, tudo sofrerá a ação transformadora do tempo. Mas nós não somos esse corpo. Nós somos almas imortais que sobrevivem à destruição do corpo. De forma que a destruição faz parte das coisas materiais. Agora, as coisas espirituais prevalecem, permanecem. Até o planeta sofre essas transformações. Mas Kardec insiste, mas Deus não poderia usar outros meios? Precisa causar destruição? E os espíritos indicam, do vosso ponto de vista material, parece realmente destruição. Mas, do ponto de vista espiritual, isso tem uma abrangência muito grande, que nos faz entender a nobreza de tais ocorrências, que sempre visam promover o progresso. E quando fala que Deus promove o progresso, nós podemos tirar 2 conclusões básicas que se desdobram em outras, mas vamos ficar nessas 2.
Notem que um terremoto que mata muita gente, ou um deslizamento de terra em Niterói, ou em Angra dos Reis, que mata muita gente e comove o nosso coração. De forma que os eventos traumáticos mexem com a nossa solidariedade, mexem com a emoção. É como se desse uma balançada na nossa indiferença. É como se mexesse com o nosso sentimento a mostrar-nos o quanto precisamos uns dos outros, o quanto somos frágeis. E é neste momento que o nosso topete baixa um pouquinho, porque a gente se acha. Aí vem a natureza, faz uma balançada dessa, leva tudo que a gente tem embora, destrói o nosso patrimônio, destrói, leva embora as afeições. E nós vemos a fragilidade humana. De forma que o terremoto, por exemplo, mobilizou ações no mundo inteiro para ajudar os países atingidos, despertando moralmente o espírito humano. No Brasil, Niterói despertou a atenção do mundo também, fazendo com que os países também ajudassem a cidade brasileira. Mexe com a moral, faz a gente valorizar os valores espirituais, mas mexe também com a inteligência, porque os nossos cientistas são incentivados, são estimulados, são obrigados a pesquisar novas tecnologias que detectem as futuras ocorrências traumáticas que a humanidade porventura enfrentará. E ao mesmo tempo desenvolver recursos que aliviem, que atenuem os efeitos, inclusive nos treinamentos de emergência para bombeiros, para médicos, na elaboração e na pesquisa de vacinas. Os engenheiros do Chile, um país que já viveu outros terremotos, disseram que os estragos causados lá, que o terremoto causado lá, não era para causar tantos estragos, porque eles já desenvolveram uma tecnologia de prevenção. No entanto, foi tudo por água abaixo, quer dizer, as pesquisas precisam continuar na detecção e também na manutenção e atendimento dessas ocorrências. Então desenvolve a moral, mexendo com a sensibilidade e a solidariedade, e mexe com a inteligência de nossos cientistas. Mas Allan Kardec falou, mas nesses eventos morre gente boa e gente perversa, morre gente justa e injusta. Isto é justo. E os espíritos, em considerações valiosas, dizem que o espírito prevalece sobre o corpo e que eles consideram o corpo como se fosse uma farda ou um uniforme estragado, prevalecendo o espírito sobre um envoltório destruído. Na questão 195, por exemplo, eles comparam o corpo como uma veste que apodrece. É dura a afirmação, mas ela é real, porque a partir dos 22 anos aproximadamente, todos nós entramos num processo gradativo de envelhecimento inevitável. De forma que a maioria de nós que aqui estamos, inclusive o que vos fala, já está numa decadência corpórea. Porque é inevitável. Voltaremos à condição de espíritos livres do envoltório desgastado. Mas nós temos o dever de cuidar do corpo. Todavia, quando pensamos nesta fonte de consultas, em que os espíritos falam da prevalência sobre o corpo destruído, dizendo inclusive que as vítimas, entre aspas, porque não existe injustiça nem injustiçados, receberão larga compensação no futuro se receberem as adversidades que a vida apresenta com resignação. Porque aí nós entramos na questão das provas e expiações, para entender esse processo gigantesco em que todos estamos inseridos. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós que estamos encarnados na Terra e os espíritos que delas estão envolvidos, estamos todos num grande processo de aprendizado, de amadurecimento da mentalidade e do sentimento.
enquadrados em processos expiatórios ou provacionais. Porque nós estamos sempre falando em mundos de provas e expiações, que está transitando para o mundo de regeneração. Mas é preciso que a gente entenda o que é prova e o que é expiação, para a gente entender esse processo todo. O que é prova? Prova são situações que nós solicitamos, aceitamos da sugestão dos benfeitores espirituais, que colaboram, que elaboram o nosso planejamento reencarnatório, ou a sabedoria divina envia para a gente aprender alguma coisa. Isto é prova. Vamos dar um exemplo prático do nosso cotidiano. Ninguém é obrigado a ser motorista, mas se nós quisermos ser motoristas, nós temos que nos submeter à prova de autoescola. Ninguém é obrigado a ter um título universitário, mas se nós quisermos ter um título acadêmico, nós temos que nos submeter à prova do vestibular e à prova do curso, que envolve a monografia, os exames, que envolve as provas, etc., o estudo diário, a dedicação, o estágio, etc., para galgar degraus do intelecto, da profissão, etc. De forma que prova são situações que nós aceitamos para progredir em algum ponto, progredir intelectualmente, progredir moralmente, progredir emocionalmente, psicologicamente. O exemplo da carta de motorista e do vestibular podem ser usados do ponto de vista espiritual, porque compreendamos, vamos imaginar, hipoteticamente, que ao desencarnar, nós chegamos à conclusão que fomos, nesta existência, muito intolerantes, muito impacientes. Nós poderemos solicitar uma prova ou aceitar a sugestão dos benfeitores para enfrentarmos situações que aprendamos a desenvolver a tolerância. Por outro lado, suponhamos que cheguemos à conclusão que somos criaturas muito apegadas às coisas. Tudo nos pertence, tudo é meu, eu que mando, é meu. Nós poderemos solicitar uma prova, ou aceitar a sugestão dos espíritos, ou a própria vida enviar uma prova que aprendamos a ser mais desprendidos. Então a gente adquire um monte de coisa apegada, investe todo o nosso dinheiro na bolsa, aí a bolsa cai e a gente perde tudo. Ou vem uma enxurrada e leva tudo que a gente tem para treinar o desapego. Mas existem também os quadros expiatórios. O que são expiações? Expiações são consequência dos nossos desvios morais. Não é castigo, porque não existe castigo. Deus não castiga ninguém, Deus é bom, é Pai. Ele não castiga, nem premia, mas Deus estabeleceu leis que determinam que tudo que a gente faz à vida, mas tudo, a vida nos devolve, nós temos que arcar com as consequências. Então, os nossos desvios morais provocam lesões em nós e nos outros. Os nossos vícios, fumar, beber, drogas, pessimismo, tristeza, inveja, ciúme, arrogância, petulância, para. Deixa para lá. Isso causa lesões em nós, que vão exigir reparações no futuro. Mas suponhamos que nós fiquemos na fila do banco, observando, ver se descobre a senha do cara que está sacando na nossa frente. E descobrimos a senha do sujeito. Depois damos um jeito de roubar o cartão dele, vai lá e saca o dinheiro dele. Ou vemos alguém que faz um saque vultoso no banco, esperamos na porta do banco e roubamos a bolsa de moto e saímos correndo. Lesamos patrimonialmente alguém. Traímos o nosso cônjuge no casamento, em aventuras extraconjugais. Traímos a confiança do cônjuge. Lesamos moralmente alguém. Caluniamos alguém. Lesamos o outro. Matamos alguém. Lesamos o outro. Tiramos a vida dele. Atropelamos pela nossa imprudência uma pessoa que fica tetraplégica.
lesamos fisicamente alguém. Matamos a esperança de alguém. Que está animado e a gente joga um balde de água fria, a pessoa murcha. E se entrega à tristeza, entra em depressão, etc. Lesamos emocionalmente alguém. Tudo isso vai gerar necessidade de reparação no futuro. Aí é expiação. Isto é expiação. É a consequência. Eu tenho uma palestra, Por que adoecemos? Já fiz o seminário aqui no Francisco de Assis, há 2 meses, no dia 20 de fevereiro. Por que adoecemos? E esta abordagem, por que adoecemos, fala dos prejuízos que causamos à saúde com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Eu tenho feito essa palestra em vários lugares, já faz 1 ano que estou fazendo ela, e esta palestra gerou-me um impacto tão grande que acabou virando um livrinho de bolso. É um livrinho pequeno, está aí inclusive. Quando viemos aqui no dia 20 de fevereiro, nós trouxemos, já tinha sido editado. E depois de estar fazendo a palestra, depois de ter publicado o livro, eu recebi um questionamento de Fortaleza inteligentíssimo. Um rapaz chamado Carlos, que eu não vou revelar o sobrenome, escreveu-me e disse: você escreveu bonito, mas eu não concordo. Falei, por que você não concorda? Por e-mail. Por que você não concorda? Não concordo porque você está dizendo. Eu falei, mas não sou eu que estou dizendo. Isso é a psicologia que comprova, a medicina já trabalha com isso. O Evangelho nos pede perdoar, o Evangelho nos pede renovar o foco do pensamento. Você disse que os nossos pensamentos e os sentimentos abalam a saúde, destroem o sistema imunológico. Você está dizendo isso? Eu falei, bom, não sou eu, só estou mastigando o assunto. Tanto é que fizemos um livrinho compacto, de poucas páginas, sem profundidade, mas para despertar essas ideias no público leitor. Ele falou, mas então me explica uma coisa, meu caro, diz ele, com um tom desafiador. Por que é que está cheio de marginal saudável? Pergunta inteligentíssima. E eu fiquei embasbacado com aquilo. Eu levei 2 horas para tentar responder para ele. Eu falei, mas olha que danado, o que ele falou? Meu livrinho ficou manco. A próxima edição eu quero incluir isso agora. E toda vez que apresento o seminário e a palestra, eu estou falando isso. Para acrescentar, porque o argumento dele foi batata. Por que é que existe marginal nas penitenciárias que ficam manipulando sequestro por celular? Que ficam acionando o tráfico de drogas? Eles só ficam manipulando vantagens, exploração do próximo, maldades, crimes, etc. Me explica, por que eles não ficam doentes? E nós, qualquer coisa. Depois de algum tempo de reflexão, a fecundidade do Espiritismo deu a resposta. Não estão doentes agora. Porque o nível de consciência que eles estão não os acusa. Eles torturam, matam, estupram, violentam, roubam, corrompem, matam. E a consciência está tudo bem. É o nível que estão. Mas a hora que a consciência despertar, aí vai exigir reparação. Aí poderá ser na forma de doença ou outra forma. Mas vai exigir a reparação, que aí constitui a expiação. Então nós ficamos pensando nessas questões importantíssimas da vida humana. E quando falamos em provas e expiações, que nós explicamos, nós vamos para a segunda fonte de consulta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Allan Kardec deu o título Há muitas moradas na casa do Pai. Como sabem vocês, o Evangelho é uma obra em que Allan Kardec pegou os ensinos morais do Cristo e desenvolveu os assuntos com a sua lucidez e grandeza, à luz do pensamento espírita, que fala da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da lei de ação e reação, etc. E apresenta as diferentes categorias de mundos habitados, classificando-os em mundos primitivos,
mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos, onde prevalece o mal, o egoísmo, o orgulho, a maldade, prevalece. E os mundos de regeneração, para onde a Terra está caminhando, que é um período de transição para os mundos felizes, que por sua vez antecipam os mundos celestes. De forma que as diferentes moradas podem se referir aos diversos globos habitados. A Terra não é o único planeta habitado. A Terra é apenas uma morada. Jesus afirma sobre as diversas moradas. Mas este raciocínio também cabe para as moradas interiores. O céu e o inferno, que não são locais determinados, são estados de consciência. Estados conscienciais. Nós podemos estar no inferno de remorso, de arrependimento, embora morando num palacete, ou estarmos numa paz consciencial, como se fosse um céu debaixo dos escombros do Haiti, a depender do estado consciencial que tenhamos. Mas neste capítulo, Allan Kardec reúne 3 mensagens valiosíssimas de Santo Agostinho, falando sobre os mundos regeneradores. E eu gostaria de indicar para vocês com toda a ênfase: não deixem de ler em casa novamente a grandeza dessas 3 mensagens assinadas por Santo Agostinho. Está no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, que estão aqui pela primeira vez. Existem pessoas aqui que não possuem o Evangelho? Não tenham medo de levantar a mão, mas se tiver alguém que não tem o Evangelho, pode levantar a mão. Não sejam tímidos. Todo mundo tem? Muito bem. É no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos nos deparar com o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos do medo, os aflitos das inseguranças, os aflitos dos condicionamentos, os aflitos das doenças, dos conflitos familiares. Este capítulo é o mais longo capítulo do Evangelho. E eu, talvez por estar exposto na mídia, recebo muitos e-mails de pessoas que abrem o coração, contam os seus dramas, pedem ajuda, e eu não tenho dúvida. Eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Porque lá nós vamos encontrar todo o conforto da doutrina espírita com relação a esses tormentos voluntários que nós todos às vezes guardamos. Vamos encontrar na primeira mensagem, Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. O bem sofrer é quando utilizamos os desafios, as adversidades, como processos de aprendizado. O mal sofrer é quando ficamos revoltados, quando nos rebelamos e somos reprovados nas provas. De forma que o Evangelho segundo o Espiritismo constitui um tesouro que nós ainda precisamos descobrir em abundância. E no livro O Abridor de Latas, que é um romance de Wilson Frongilo Jr., editado pelo Ide de Araras, alguém leu O Abridor de Latas? Muito bem, é um romance. Lá pelas tantas, um dos personagens diz que nós devemos esquecer o Evangelho. Mas não é esquecer a essência, é esquecer o exemplar. É esquecer o exemplar que está à nossa disposição, que nos beneficia tanto e que pode beneficiar outras criaturas. Pois que os benfeitores encaminharão o exemplar para pessoas que possam se beneficiar disso. E eu, me deparando com essa afirmação, falei, olha que ideia genial, mas me dei conta que não é só o Evangelho. Não é só o Evangelho. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas, o Livro dos Médiuns, podem beneficiar muita gente, sendo presenteados, esquecidos em diferentes lugares, como consultórios, rodoviárias, aeroportos, filas de banco, padarias, etc. Levarmos o nosso exemplar e esquecer em algum lugar para que seja encaminhado pelos benfeitores. Eu fui falar em Limeira,
no interior paulista. E me deparei com uma situação muito interessante, porque comprei alguns exemplares do Evangelho e levei comigo. Falei, hoje eu vou surpreender. Eu vou presentear o público com o Evangelho. E qual não foi a minha surpresa? Diante de um auditório de 400 pessoas, havia um embrulhinho em cada cadeira. Eu achei que fossem bancos reservados. Mas depois, na abertura do evento, o coordenador afirmou que aqueles envelopes fechados eram um exemplar gratuito do Livro dos Espíritos para todos os participantes. E que na semana seguinte do mês espírita distribuiriam o céu e o inferno, o que é o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu não perdi tempo. Vendo a iniciativa feliz da cidade de Limeira, eu falei, olha gente, todos vocês aqui, a maioria tem o Livro dos Espíritos, esqueçam esse exemplar que vocês estão ganhando gratuitamente hoje, em algum lugar para que eles beneficiem as criaturas. De forma que todos nós podemos ser divulgadores do Espiritismo, e não são só as obras básicas. Devemos esquecer as mensagens que recebemos no centro, em algum lugar, porque vai beneficiar alguém. Devemos esquecer os jornais, as revistas, nunca engavetar, a não ser aqueles que queremos para consultas, mas destinar tudo isso para beneficiar a coletividade. De forma que temos um instrumento extraordinário nas mãos. Mas eu pergunto algo. Diante da grandeza e da beleza do Espiritismo, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Não tem ninguém fazendo aniversário? Você, por favor, venha até aqui. Não, de casamento não, tem que ser aniversário de nascimento. Meus parabéns, quantos anos de casado? Que beleza. Ninguém está fazendo aniversário? Alguém fez aniversário no dia 18 de abril? Alguém fez aniversário no dia 2 de abril? A senhora, por favor, venha até aqui. A senhora fez aniversário que dia? 18 de abril. O dia do aniversário do Livro dos Espíritos. E a senhora gosta de ler? Gosto. Lê bastante? Leio bastante. A senhora já leu a trilogia de Pilatos, O Amor Jamais Se Esquece, A Força da Bondade, Sob as Mãos da Misericórdia? Então a senhora está ganhando de presente a coleção completa destes livros extraordinários, um dos melhores livros que li nos últimos anos, e a senhora está ganhando de presente a coleção. Mas eu queria pedir algo para a senhora. Olha para o público. A senhora está assumindo um compromisso público agora de, depois de ler, passar adiante. Não guardar na estante, porque livro parado não tem utilidade. Essas maravilhas precisam circular. Muito obrigado. Meus parabéns. Muito obrigada pelo presente, viu? De forma que esta obra maravilhosa, produzida pelo Espírito Lúcio, pelo médium André Luiz Ruiz, constitui um tesouro de conhecimento, porque desenvolve esse sentido de bondade, de grandeza dentro do coração humano. E agora que vocês já viram que quem levanta a mão ganha presente, em que a timidez deve ceder lugar à iniciativa, tem alguém aqui que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Por favor. Tem mais alguém que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Aproveite a grandeza desta obra que aí está. É a primeira vez que está vindo no centro? Não, vem. Você vem sempre? Aproveite esta grandeza, principalmente o capítulo 5. Muito obrigado. Obrigada. A senhora também não tem? Vocês vejam como funciona? Meus parabéns. É a primeira vez que está vindo no centro? É? Aproveite bastante esta obra, principalmente o capítulo 5, que ele vai fazer um grande bem. A senhora também? Ainda bem que eu estou prevenido. A minha filha faz aniversário dia 18 de abril. Mas ela não está presente. Ela está iniciando Então aqui está o presente. Muito obrigado. Agora eu pergunto o seguinte, nenhum candidato a mais? Eu pergunto o seguinte, tem alguém aqui, só que eu só tenho mais 7 aqui, tá? Tem alguém aqui que gostaria de esquecer o Evangelho em algum lugar?
Então, por favor, venham só 7. Fique aqui, fique aqui. O mesmo personagem de O Abridor de Latas sugere que nós, os espíritas, adquiramos exemplares do Evangelho conforme as nossas possibilidades, já que o Evangelho normalmente é vendido a preço muito acessível. Dentro das nossas possibilidades, compremos obras básicas e esqueçamos em algum lugar. Mas nesse ponto, é importante voltarmos a nossa atenção para a terceira fonte de consulta, que é a Gênese. A Gênese é uma das obras da codificação que está um pouco esquecida. É um livro pouco estudado, pouco divulgado. Todavia, o último capítulo de A Gênese, que é o capítulo 18, é de uma atualidade impressionante. Se vocês lerem hoje, parece que Kardec levantou mais cedo hoje, às 6 horas, e escreveu hoje cedo. Tamanha a atualidade do que está escrito ali. Devido à compreensão do que está acontecendo na humanidade. Parece que ele escreveu hoje cedo. Tamanha a clareza, a coerência, a atualidade, explicando os eventos transformadores da humanidade. Porque o mundo não vai acabar em 2012. De forma nenhuma. Como é que pode acabar o mundo? Este mundo destinado aos progressos, ao progresso dos filhos de Deus. Como é que Deus poderia criar algo para destruir? Justamente agora que nós estamos despertando para a felicidade, para a harmonia, agora que estamos amadurecendo, não tem cabimento afirmar que o mundo vai acabar, que ninguém tenha medo. Porque o mundo não vai acabar em 2012. Isto é fruto da especulação da mentalidade humana assustada e ignorante, não no mau sentido, mas ignorante no sentido de não saber da finalidade de viver, da exuberância de viver, da importância de viver como instrumento, como mecanismo de progresso, de aperfeiçoamento e de aprendizado. Que ninguém tema, encha seu coração de entusiasmo, porque a vida é muito valiosa para ser desprezada. É verdade que os cientistas estão pesquisando o assunto com profundidade. É verdade que os cientistas tentam explicar isso, e há várias cogitações envolvendo o tema. Um suposto planeta que está se aproximando da Terra, o deslocamento do eixo, o exílio para um planeta inferior. Na última questão do Livro dos Espíritos, em algumas traduções 1018, em outras traduções 1019, mas não importa, é a última questão, nada mais, nada menos do que São Luís, um dos espíritos responsáveis pela codificação, afirma que os rebeldes da terra, os desobedientes, os resistentes ao bem, os que calculam o mal propositalmente, serão excluídos da terra. O que é um processo muito justo. Porque não é justo que os que perseveram no bem, os que se instruem, os que se modificam, os que perseveram, os que se esforcem, continuem a receber o assédio dos perversos. Estes perversos serão exilados para um planeta inferior. Não é castigo, é consequência, é a separação do joio e do trigo. Para lá viverem a expiação da rebeldia ao bem. E lá no mundo inferior não tem internet, não tem telefone celular, não tem o asfalto da Washington Luiz, não tem ar-condicionado, não tem todas as maravilhas da tecnologia que desfrutamos. Mas lá os rebeldes da terra não tem nem talhadeira, terão que tocar com as próprias unhas.
as cavernas para se protegerem da natureza dos animais ferozes, mas ao mesmo tempo levarão para lá a bagagem latente do que já conheceram na terra e impulsionarão o progresso daquelas almas que estão no início da evolução humana. Serão os descobridores de lá, serão os inventores de lá, serão os gênios de lá, como ocorreu com a Terra no passado, em que uma civilização mais evoluída excluiu, pois que chegou num estágio avançado, excluiu para a Terra os rebeldes lá que promoveram o progresso da Terra. Tanto é que as pirâmides, até hoje inexplicáveis, são resultado da ação dessas mentalidades avançadas intelectualmente, mas que precisavam aperfeiçoar a moralidade. De forma que não é o fim do mundo, como afirma Allan Kardec em Obras Póstumas, em absoluto não é. É apenas o fim de um ciclo moral. É um fim de um período de egoísmo, de maldade, de prevalência do mal, para a entrada, para a abertura, para o início de um novo ciclo, o ciclo de regeneração. E o mesmo São Luís diz que para que a Terra melhore, é necessário a substituição de uma geração dominada pelo orgulho e pelo egoísmo, com o nascimento de espíritos melhores, que já estão reencarnando, que trazem novos hábitos, moralidade avançada, para fazer o planeta efetuar as transformações necessárias. De forma que ninguém precisa ter medo. É importante que continuemos a viver plenamente, confiando, realizando. E por falar nisso, quem são aqueles que ergueram a mão e não ganharam o livro ainda? Por favor, venham aqui, os que ergueram a mão e não ganharam o livro. Alguém de vocês já leu há 2000 anos? Não leu? Gostam de ler? Então, eu vou lhe presentear com há 2000 anos esta obra-prima da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que neste ano de comemoração do seu centenário, Emmanuel produziu 5 obras clássicas. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, são obras preciosas. Não deixe de ler e passar adiante. Quem aqui já leu Ave Cristo? Não leram? Qual de vocês vai querer o Ave Cristo? Quem aqui já leu Renúncia? Vocês já leram Renúncia? Aqui nós vamos encontrar, você levantou a mão, vai querer esse? Aqui nós vamos encontrar a nobre Alcione, um espírito evoluidíssimo, você não leu? Que renasce para recuperar os seus amados. Passe adiante depois. Vocês já leram Paulo e Estevão? Aqui está a maior obra de Francisco Cândido Xavier, no dizer dele mesmo. É livro para a gente ler muitas vezes. Passe à frente. Vocês já leram 50 anos depois? Já leu? Você já leu? Vou deixar com você com o compromisso de passar adiante. Está bem? Vocês já leram Despedindo-se da Terra? Você quer esse? Passe adiante, por favor. Esculpindo o próprio destino? E Herdeiros do Novo Mundo? Justamente tratando desse assunto? Por favor. Passe adiante depois, não engavete, por favor. Tem alguém aqui que quer aprender a fazer palestras? Eu tenho 2. Por favor, quem vier, 2. 1 e 2. Passe para aquele senhor, por favor. Passe para ele. Mas você não ficou sem, meu caro. Você ganhou um sublime convite. Agora, vou mostrar uma coisa para vocês. Todavia, eu tenho aqui sobre a mesa ainda 4
Sublime Convite. Quem quer ganhar o Sublime Convite? Muito bem. São 4 só. Agora acabou, me perdoe. Todavia, eu trouxe trabalho para todos vocês. Eu trouxe marcadores de livros aqui, com um pedido muito especial, para que vocês se tornem divulgadores do Espiritismo, esquecendo esses marcadores em alguns lugares. Gostaria que vocês levassem, gostaria que não sobrasse nenhum. Temos aqui um romance, Mansão dos Lilazes, recebido pela Célia Xavier de Camargo, ditado pelo espírito Leon Tolstói, e em outra dimensão, também um romance, os 2 romances são da Casa Editora Clarim. Vou deixar aqui no chão, e gostaria imensamente que vocês pegassem para esquecerem em algum lugar de Rio Preto, para que outras pessoas se beneficiem desse material. Mas vamos deixar para o final, Mais um? Temos aqui mais um Evangelho segundo o Espiritismo. A senhora que vai receber o Evangelho? A senhora ficou sem livro? Mas deixa para o final. Olha, vamos deixar para o final isso, gente. Senão vai virar um tumulto. Vamos deixar para o final. Eu quero agradecer imensamente e fazer uma última pergunta. Ficaram com mais medo ou o assunto atenuou a questão? Não tem fim do mundo, gente. De que forma o mundo vai acabar com todo esse dinamismo? Justamente agora que nós estamos amadurecendo, despertando para os valores da moralidade, da civilidade, da ética, do respeito à natureza? Não, é uma ideia absurda. Por isso, meus caros, com a minha gratidão a vocês, devo esclarecer que esses livros que eu distribuí gratuitamente, eu ganhei 2.500 livros para distribuição de um amigo, e eu tenho distribuído livros em todas as palestras que vou. De forma que, ironicamente, os meus livros eu não consigo distribuir gratuitamente, porque tenho que comprá-los. Mas esses distribuídos eu ganhei de presente e tenho distribuído por toda parte. Estimulando exatamente a leitura, porque as obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, principalmente os 5 romances clássicos, são obras para a gente ler várias vezes na vida. Quem não leu, leia antes de desencarnar, por favor. Com a minha gratidão, o meu carinho, eu me despeço de vocês, convidando-os aos que quiserem, não por mim, mas pelo entrevistado. É que eu estarei no Transição hoje, foi gravado há 2 meses, estarei entrevistando hoje o médium de efeitos físicos Álvaro Português, no programa Transição, que é apresentado todos os domingos às 3h15, na Rede TV. E hoje eu estou entrevistando um médium de efeitos físicos, que vai falar de espíritos materializados, de curas, uma entrevista que durante a gravação, quase que nós tivemos que parar a gravação em virtude da emoção que nos tomou conta, em virtude do envolvimento espiritual que houve ali, mas quase que choramos os 2. Todavia a entrevista ficou muito boa, inclusive eu pretendo usá-la depois em palestras em virtude dos esclarecimentos ali trazidos. De forma que, meus amigos, desejando um ótimo domingo a vocês, eu me despeço pedindo a todos que nunca nos esqueçamos de Jesus. Muito obrigado, muito bom dia.